e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje falaremos de um tema que creio que a sua mente há de explodir de tanta curiosidade. Se a guerra do grande conflito culminou na morte do Filho de Deus sobre uma cruz, nos vídeos passados foi mostrado o caráter de Deus e a imutabilidade da sua lei. Deus foi acusado de ser um Deus tirano e pedir a obediência a uma lei que nem anjos nem homens poderia obedecer. Ao Cristo, porém, se fazer carne e vindo como eu e você, obedecendo a todos os mandamentos mediante o poder que é dado à humanidade, as acusações de Satanás foram lançadas por terra. Mas eis a grande questão: por que tudo não terminou na cruz então? Afinal, não foi pago a penalidade da culpa de Adão e Eva? Não foi mostrado que, sim, é possível obedecer à lei de Deus? Afinal, Cristo morreu sem pecar em nenhum ponto? Por que não terminou então ali na cruz? A obra de salvação da humanidade não consiste apenas em salvar pessoas para levá-las para o céu, mas a obra de salvação consiste na salvação de todo o universo. Afinal, quando o pecado passou a existir, não afetou somente aos homens, mas principalmente a todo o exército celestial. Afinal, houve batalha no céu. A guerra começou desde o céu até a terra. Logo, aqui, infelizmente, foi o palco principal da guerra do grande conflito. Por mais que a salvação dos seres humanos seja muito importante, mais importante é a honra de Deus e de Cristo. Infelizmente, o pecado causou sequelas eternas, afinal, elas serão marcadas por toda a eternidade nas mãos do Filho de Deus, pois, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Tomé tocou no furo da crucifixão de Cristo Jesus. O pecado teve um efeito terrível sobre a humanidade e principalmente sobre o Filho de Deus. Ao Cristo ressuscitar dentre os mortos, concedeu uma porta aberta de oportunidade para a salvação de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e mediante o sangue de Cristo são perdoados. Porém, Satanás agora levantou mais uma acusação contra Deus. Ele afirmou que, ao Cristo obedecer toda a lei, de alguma forma, Deus lhe concedeu um poder especial. Poder esse que a humanidade não possui. A acusação de Satanás agora é de que Deus não consegue restaurar uma geração completa. Afinal, pois todos aqueles que pecaram nunca poderão deixar de pecar. Esta é a acusação de Satanás atualmente. Porém, Cristo Jesus, o Salvador, garantiu de que ele consegue restaurar a humanidade à antiga obediência a todos os mandamentos de Deus. Esta obra será executada através do santuário celestial. No passado, antes de Cristo vir, a forma de salvação que foi dada à humanidade era de uma forma simbólica através de animais. E está escrito na palavra de Deus: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Desde o princípio, Deus sempre quis habitar com o seu povo, mas Cristo sempre desejou santificar um povo para si mesmo. Antigamente, para a salvação da humanidade, era necessário que todos aqueles que tinham pecado matassem um cordeirinho com as suas próprias mãos, e através daquele sangue simbólico representaria o sangue de Cristo sendo derramado sobre a cruz. Porém, ao Cristo vir, ele foi a nossa propiciação dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para perdão de todos aqueles que se arrependem. Ao Cristo morrer sobre a cruz, ele cumpriu a primeira parte da salvação da humanidade. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes a Deus? E ainda em Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estivéis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. E em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Ao Cristo morrer na cruz, iniciou, na verdade, a obra de redenção da humanidade ao derramar o seu sangue ali, sobre aquele Calvário.
Ao Cristo agora subir ao céu, tornou-se sumo sacerdote para toda a raça da humanidade, para ser restaurada a sua completa imagem. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Ao Cristo subir no céu, se cumpriu o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Cristo Jesus, estava na ilha que se chama Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: Sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilhava em sua força. Ao João contemplar Cristo, João viu Cristo no primeiro compartimento do santuário celestial, o lugar santo. As 7 estrelas significa as 7 igrejas do Senhor, que é luz para iluminar. Cristo, ao subir ao céu, ele iniciou a obra de santificação da sua igreja. Ao Cristo agora, porém, entrar no lugar santíssimo, ele iniciou a obra mais solene de toda a humanidade, o dia da expiação. Enquanto Cristo ainda estava no lugar santo, iniciou-se uma obra de santificação. Deus, através do Espírito Santo, operaria uma obra de regeneração na mente da humanidade. Assim, também ele poderia quebrar mais um dos enganos de Satanás através da operação do Espírito Santo. Porém, Satanás não ficou de mãos vazias e sem fazer nada. Ele buscou maltratar e destruir todos aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. Está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 25. E falará as palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, até um tempo, tempos e metades de um tempo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29 diz: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. A perseguição que Satanás fez à igreja de Deus foi tão terrível que torturavam crianças, torturavam mulheres. Todas as pessoas que professavam guardar os santos mandamentos do Senhor eram todas destruídas, como se o próprio diabo estivesse na frente desta obra maligna. Vemos que a Inquisição foi uma das obras mais bárbaras que poderia existir na humanidade. Satanás, através desse meio, infelizmente destruiu muitos fiéis que cumpriam a palavra do Senhor. Então, depois de todas essas torturas que você acabou de ver, depois de todas essas humilhação do povo de Deus na obra de santificação, foi perguntado no céu: até quando? Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e a transgressão da desolação, para dar tanto o santuário como o exército para serem pisoteados? Até quando o povo de Deus seria torturado? Até quando Satanás, através de uma igreja falsificada, buscaria tentar mudar os tempos e a lei e corromper a consciência das pessoas? Então foi dada a resposta em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, ao ser dada essa ordem, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário seria purificado, marcou claramente a data quando Cristo entraria no Santíssimo para que ele operasse a última obra de salvação na humanidade.
a parte de glorificação. Mas afinal, como é a parte de santificação que Cristo opera na sua igreja? Qual é o efeito que tem sobre cada um de nós? Ao Cristo subir no alto, ele concedeu à igreja um dos seus maiores dons, o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é aquele que faz a parte de regeneração na humanidade. O Espírito Santo, sendo ele uma pessoa, personifica a presença de Cristo Jesus. Ele implanta no crente o caráter de Cristo, fazendo do fiel um resplendor perfeito de sua glória. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que assim diz o Senhor: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, imagem, como pelo Espírito do Senhor. E ainda em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. E ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra de Deus. Ao Cristo iniciar a segunda parte da salvação, entrando no lugar santo, ele operou uma regeneração no caráter da humanidade. Mediante a pessoa do Espírito Santo, ele está regenerando a humanidade à mesma imagem de sua pessoa. Por isso, na igreja primitiva, eles se pareciam tanto com Cristo que foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristão. Porque, pela submissão e pela vontade de Deus, eles estavam cada vez mais e mais se tornando semelhantes a Cristo e obedecendo todos os mandamentos. Infelizmente, como resultado dessa santificação que Cristo estava operando no lugar santo, houve grandes perseguições, torturas e massacres. Satanás, cada vez mais e mais que a humanidade era regenerada à mesma imagem de Deus, era desmascarado. Por isso, tentou oprimir os santos, para que, através da força, ele pudesse fazer deles pessoas que não transmitissem o caráter de Deus. Porém, como está escrito, o servo não é maior do que o seu senhor. Assim como me perseguiram, perseguirão a vocês também. Pelo fato da igreja estar sendo santificada pela presença de Cristo, cada vez mais e mais estava parecida com ele. Logo, Satanás odiou a igreja, como também odiou a Cristo. Porém, Satanás agora fez de uma forma diferente. Percebeu que não conseguia destruir a igreja através da força. Logo, ele usou uma de suas piores armas, infelizmente, falsas doutrinas. Os Cavaleiros do Apocalipse significa os 4 períodos que a igreja estava atravessando. Iniciou-se com um cavalo branco com um arco na mão, pronto para guerrear, porém, o branco significa a paz. A igreja não lutava com força, mas sim com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logo, ela triunfava e vencia todas as batalhas pelo poder que é dado à humanidade. Porém, de branco passou para vermelho. Vermelho significa sangue. Logo, ela estava sendo perseguida e oprimida. Quando, porém, passou-se algum tempo, Satanás percebeu que não estava conseguindo destruir a igreja através da força derramando sangue. Então, a igreja passou para um terceiro período, que significa o cavalo preto. E o pior de tudo, esse cavalo tinha uma balança na mão, e essa balança significava que, infelizmente, os crentes, eles estavam trocando o maná especial, a palavra de Deus, a verdade, por um evangelho falsificado. Cristo, quando estava nessa terra, disse que não veio trazer paz ao mundo. Mas infelizmente, o pessoal que vivia no tempo do cavalo preto, eles aceitaram corromper as doutrinas verdadeiras pela paz falsificada. Com a falsa conversão de Constantino, infelizmente, ele trouxe para a igreja do Senhor heresias que foram terríveis para a humanidade e principalmente para a igreja de Cristo. Constantino percebeu que ele queria unir tanto a igreja como também Estado. Logo, percebeu que os cristãos, quanto mais eram perseguidos e maltratados, mais eles cresciam. Então ele teve uma ideia. Através da sua lisonja, ele corrompeu as doutrinas do Senhor. Como Constantino percebeu que os cristãos guardavam o sábado bíblico da criação, ele percebeu que não conseguia desviar os cristãos de Cristo. Logo, ele, com falsa doutrina, poderia pouco a pouco destruir a fé dos crentes. Ele, como idolatrava o sol,
ele disse que Cristo era o sol da justiça, como está escrito. Porém, ele levou as pessoas a idolatrar o sol literalmente. Tinha antigamente um deus que era chamado de Deus Mitra, era o Deus Sol. E logo, Constantino adorava esse Deus. Em reverência a esse Deus, ele então santificou o dia de domingo, sendo ele, infelizmente, um ser humano. Ele usou a autoridade divina. Constantino teve a ideia de trocar o sábado pelo domingo. O sábado significa a reverência ao verdadeiro Criador. Já o domingo significa a reverência à autoridade do ser humano. Como justificativa, apontou de que o fato de Cristo ressuscitar no primeiro dia da semana era prova suficiente de que Cristo aboliu o sábado para o domingo. Mas só o fato de Cristo ter descansado o sábado no túmulo e ressuscitado no primeiro dia da semana, logo, era prova suficiente para mostrar que até na morte de Cristo ele guardou e santificou o dia de sábado. Se ele quisesse alterar o sábado para o domingo, por que não ressuscitar no sábado e dizer que o domingo é o dia do Senhor agora? Na Guerra do Grande Conflito, não se trata somente de uma pessoa que estava sendo influenciada por Satanás, mas principalmente de um poder que queria se colocar na posição de Deus. Roma fez a alteração do segundo mandamento. Como, infelizmente, o paganismo infiltrou-se no cristianismo no período do Cavalo Preto, infelizmente, eles alteraram o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem esculpida. Na Igreja de Deus foi entrando imagens de santos que supostamente era em reverência e adoração ao verdadeiro Criador. Porém, a Bíblia é clara: ainda que um anjo viesse do céu, não deveria ser adorado, que dirá seres humanos falhos e pecadores. Infelizmente, foi infiltrada uma heresia que era terrível para todos os filhos de Deus. Infelizmente, Roma não somente alterou o sábado, como também alterou o segundo mandamento. Logo, eles fizeram mais ainda, dividiram o 10º mandamento para que não ficasse somente com 9. Dividiram em 2 para substituir aquele que ele retirou. Poderíamos se dizer que, infelizmente, Roma já era muito mal ao retirar aquilo que Deus estabeleceu, mas não parou por aí. Retirou o batismo por imersão e colocou o batismo por aspersão. Através da doutrina falsa do purgatório, eles falavam que as pessoas que realmente iam para esse local poderiam se arrepender depois da morte. Todas essas doutrinas, infelizmente, refletiram perfeitamente o que a palavra de Deus diz. O cavalo preto significa trevas espirituais. A balança na mão é de que o pão verdadeiro da vida, a palavra de Deus, a verdade, era comercializada. As pessoas, infelizmente, pensavam que conseguiria pagar pela sua salvação, tanto em obras exteriores como também no próprio dinheiro. Roma destruiu a mente das pessoas, corrompendo e fazendo com que desviasse da adoração do verdadeiro Deus. Mas o pior de todos os tempos não foi o cavalo preto somente, mas principalmente o cavalo amarelo. A Inquisição destruiu e matou muitos santos de Deus. Todos aqueles que eram contra a todas essas heresias que estavam sendo infiltradas na igreja era destruído, e assim se cumpriu o texto de Daniel capítulo 7, versículo 25. Vemos que infelizmente Roma destruiu e matou muitas pessoas. Vemos imagens bárbaras do que eles fizeram por todos aqueles que se opuseram ao seu poder. Até aí, parece que Deus está de olhos fechados. Parece que Deus abandonou o seu povo e já não mais intercede por eles. Afinal, onde estava Deus na matança de seu povo? Deus não ficou parado. Ele enviou mensageiros, homens consagrados pelo Espírito Santo a defender a fé. Alguns homens se destacam. John Wesley, um homem que não se deixava assombrar pelas ameaças de Roma. Martim Lutero, o homem que fez Roma se abalar. E os valdenses, que através da sua força e perseverança preservou grande parte das escrituras até que nós conseguimos receber em nossas mãos no dia de hoje. Essas pessoas, pelo Espírito Santo, fizeram Satanás tremer. Houve uma grande reforma. Esses mensageiros foram enviados para descontaminar
todas as heresias que Roma havia infiltrado na mente do povo. Esses reformadores, na verdade, estavam preparando a mente dos seres humanos para a grande, poderosa obra que Cristo operaria. O grande dia da expiação. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Por mais que os grandes reformadores fizeram um bom trabalho, Deus haveria de ressuscitar um povo zeloso de boas obras, um povo que estudasse as Sagradas Escrituras com uma profundidade tal que compreendesse plenamente qual é a vontade de Deus. A vossa santificação. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Vemos que em 1844 algo de especial aconteceu. Cristo adentrou no lugar santíssimo para interceder pela humanidade de uma vez por todas. Certamente, aqueles que não confessassem os seus pecados e os abandonassem por completo, nesse grande e terrível período de expiação, seriam expulsos da presença de Deus. O Espírito Santo já não mais intercederia em seus corações. Infelizmente, nesse grande e terrível dia de expiação, que iniciou em 1844, as pessoas que não fossem santificados por completo neste período seriam totalmente entregues nas mãos do inimigo. Nós vivemos no dia da expiação. Sabemos que a última obra de salvação está sendo executada na humanidade. Mas afinal, como posso me preparar para vencer as tentações do inimigo? Afinal, como posso vencer todos os meus pecados e não ser excluído do povo de Deus no tempo da expiação? Essa é uma pergunta muito importante. Creio que no último vídeo dessa série você entenderá como permanecer de pé no dia da expiação. Tudo não terminou na cruz, foi porque, na verdade, a cruz foi o início de todas as coisas. Porém, temos a certeza pela palavra de Deus que nós vivemos na última geração. Geração esta que será um povo zeloso de boas obras, que hão de contemplar a Jesus sem mesmo passar pela morte. Acredita você que essa promessa é verdadeira? Aqui está a comprovação. E eu olhei, e eis um cordeiro que estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de Deus e de seu Pai. Olhei, e eis o cordeiro que estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai escrito em suas testas. E eu ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com suas harpas. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram remidos dentre os homens, sendo as primícias de Deus e para o Cordeiro. Os 144.000 são a prova de que Cristo operou a regeneração completa na humanidade. O nome de Cristo e o nome do seu Pai está na testa dos 144.000, significando que eles fizeram a assinatura na testa dos 144.000, comprovando de que a expiação de Cristo foi perfeita, de que nenhum pecado poderia mais penetrar, principalmente neste povo que Deus o santificou. Deseja você participar deste grupo? Deseja você ser arrebatado sem precisar passar pela morte? Haveremos de saber como participar do grupo dos 144.000. E conhecereis a verdade vos libertará.